A história da Torre de Babel sempre despertou grande especulação e curiosidade ao longo dos tempos. Muitas pessoas desconhecem o que a Bíblia realmente diz sobre esse episódio e, por falta de conhecimento, acabam acreditando em relatos que não têm base bíblica. Neste vídeo, vamos explorar mais a fundo a narrativa da Torre de Babel, conforme apresentada na Bíblia. É importante observar que o termo Torre de Babel não é mencionado no Antigo Testamento, mas é o nome popularmente adotado para se referir à torre construída na cidade de Babel. A palavra torre essencialmente significa torre de vigia, enquanto Babel vem da combinação do acadiano bar com o hebraico El e pode ser traduzido como portão de Deus. No entanto, o nome Babel também está associado à ideia de confusão e mistura, o que se relaciona com a confusão das línguas ocorrida naquele local. Antes de adentrarmos na história da Torre de Babel, é necessário entender um pouco sobre a cidade de Babel. Após o dilúvio, Deus ordenou que a humanidade se espalhasse e povoasse a terra. No entanto, a população da época decidiu se unificar e construir uma cidade na planície de Sinar, desobedecendo a ordem divina. Babel foi a primeira cidade mencionada na Bíblia após o dilúvio, e a região onde ela estava localizada mais tarde se tornou a famosa Babilônia. Babel foi fundada por Nimrod, que também fundou outras cidades na região. Posteriormente, essa cidade se tornou o início do reino de Nimrod. Junto com a construção da cidade, o povo de Babel também começou a erguer uma torre para fortificar a cidade. No entanto, essa atitude desafiava diretamente a vontade de Deus, que havia ordenado que a humanidade se dispersasse e povoasse a terra. A construção da Torre de Babel simbolizava a recusa em obedecer a essa ordem divina. Os detalhes sobre como a Torre de Babel foi construída são incertos. Na região de Babel, não havia pedras para serem usadas como tijolos, nem cal para ser utilizada como argamassa. Muitas construções eram feitas com tijolos de argila secos ao sol ou preparados em fornos, enquanto os alicerces eram de argila pisada. Betume era utilizado como argamassa. Modelos conhecidos das torres-templo mesopotâmicas, chamadas de zigurates, são frequentemente usados como referência para entender o formato da Torre de Babel. Essas torres eram retangulares, construídas em níveis, acessíveis por escadarias e rampas. A história não nos fornece o número exato de níveis da Torre de Babel, nem confirma se havia um santuário em seu topo. É provável que a construção tenha ficado inacabada, junto com a própria cidade, devido à dispersão dos habitantes. Não se sabe com certeza o local exato da Torre de Babel, mas a sua história transcende questões geográficas. A torre e a cidade de Babel representam a ambição humana desde tempos antigos, uma ambição que desafiou a vontade divina. A mensagem principal da Torre de Babel é o juízo de Deus, que resultou na confusão das línguas e na dispersão geográfica da humanidade, levando ao surgimento de diferentes culturas e línguas. A confusão das línguas, conforme descrita em Gênesis 11, 5 e 6, foi um evento de impacto global, indicando que a humanidade estava unida por um mesmo idioma antes da construção da torre. Deus desceu para ver a cidade e a torre, revelando a soberba e ambição dos homens. O juízo divino resultou na confusão das línguas, levando à dispersão dos povos. A Torre de Babel é uma narrativa fascinante da Bíblia, que nos ensina importantes lições sobre obediência, ambição desmedida e as consequências das ações humanas. É um lembrete de que desafiar a vontade de Deus pode levar a um destino incerto. Espero que este vídeo tenha esclarecido mais sobre a história da Torre de Babel e sua significância dentro da narrativa bíblica. Deixe seus comentários e compartilhe este conteúdo
para que mais pessoas possam entender essa história rica em lições e significados. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo inspirador.